Oi, meu nome é Murilo. Meu nome é Priscila. Meu nome é Júlia. Meu nome é Raíssa. E eu vou falar sobre o projeto Fome de Quê. Dentro do projeto Fome de Quê, o nosso tema foi Ética na Ciência aplicada na Engenharia Genética. E dentro desse tema, a gente decidiu falar sobre a engenharia genética e a ética sobre até quando podemos usar a engenharia genética e se é certo ou errado. O projeto Fome de Quê, ele veio pra gente de uma forma muito diferente do que todos os outros trabalhos que a gente já tinha feito. Então, a gente teve que formar os grupos, não foi a gente que decidiu os grupos, mas assim, a gente sempre conseguiu trabalhar, acho que muito bem. Depois a gente teve que escolher em que área a gente queria trabalhar durante o ano. E aí a gente foi formando isso e dentro disso a gente teve que fazer o refinamento sobre o tema para poder escolher realmente algo mais específico para debater o ano inteiro. A gente teve algumas adversidades durante o projeto, a gente perdeu um membro do grupo no início do projeto, assim, no primeiro trimestre. Então foi um processo um pouco complicado para a gente ficar estabilizado, entender o que estava acontecendo ali. Então demorou um pouco. Oi, eu sou o Rudá. Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou o Isaac. Oi, eu sou a Mari. Oi, eu sou o Samuel e vou falar um pouquinho do início do nosso trabalho. Somos o grupo do nono B, grupo 4, e vamos falar um pouquinho do nosso tema, crítica existente na paródia. Bom, no início a gente já sabia que não seria muito fácil assim, porque a gente se surpreendeu por ser um tema que é a primeira vez apresentado nesse projeto, que é a paródia. Não foi fácil encontrar os dados necessários. E, ninguém tinha interesse em participar desse tema. Assim, tanto que depois a gente conversou e viu que, ninguém tinha colocado que esse tema foi bem pego de surpresa. Vale ressaltar também que nesse processo das pesquisas mais iniciais, foi realmente muito difícil procurar os primeiros dados, principalmente numa questão mais quantitativa. Achar dados em relação de paródias, uma questão quantitativa, é muito difícil. Sim, já era um tema que a gente não tinha muito conhecimento, que a gente já olhou e falou, nossa, a gente vai ter que falar sobre isso. E aí depois para pesquisar, a gente não sabia onde, e para encontrar esses dados também foi uma loucura. Bem, um pouco depois, surgiu que a gente teria que se reunir à tarde. Tudo o projeto foi uma novidade em geral, assim, ter que se encontrar à tarde, ter que fazer o semanário, ainda mais sobre um tema que a gente já não teve uma boa impressão. A gente se encontrava nas segundas-feiras, 4 horas, e era um horário muito ruim para todo mundo. Então, no começo do projeto foi meio complicado. Mais pra frente, acabou mudando o horário do projeto, onde foi para as quartas-feiras, da 12h20 a 1h10. Acabou ajudando muito, porque como quarta-feira a gente já ficava tarde na escola, todo mundo conseguiu ir com mais frequência. E em questão das atividades, a gente teve que preencher o semanário, que é toda semana, onde a gente dizia os temas discutidos durante a semana e a tarefa que a gente tinha para a próxima semana. Com relação ao trabalho em grupo, a gente conseguiu se organizar bem para cumprir as atividades. Uma pessoa ficava responsável em fazer os semanários, a outra em pesquisar algumas coisas, a outra em ver o que tinha que fazer para a próxima semana, para adiantar nas atividades. Meu nome é Jaqueline. Oi, eu sou o Lucas Marciano. Eu sou o Flávio. Meu nome é Jonathan. Eu sou o Enzo. E eu sou a Helena. O tema do nosso grupo é energia nuclear. Tem diversos recortes para energia nuclear, mas o recorte escolhido pelo nosso grupo foi as usinas nucleares. E é um tema muito importante de ser abordado e muito interessante, como é produzida a energia nuclear, como transforma a energia elétrica e afins. Nossa dificuldade inicial foi definir o recorte principal do nosso tema, porque muitas das informações são difíceis de ser encontradas. Oi, eu sou o Eduardo. Oi, eu sou a Laura. Prazer, João Vitor. Oi, eu sou a Maria Eduarda. Oi, eu sou o Renato. E o nosso grupo é o grupo 4 do nono ano A, com o tema Guerra da Ucrânia, e a gente escolheu focar em impactos econômicos e sociais. O tema em si ele foi um tema complexo, mas não foi difícil de encontrar dados. O nosso maior problema foi dividir o tema em um só foco e achar informações sobre ele. Por ser um tema atual, não foi tão difícil ter informações, mas foi difícil juntar elas. Oi, meu nome é Ethan. Meu nome é Murilo. Meu nome é Pietro. Meu nome é Júlia. Meu nome é Grazi. Nós somos o grupo 5 do nono ano C.
E nosso tema principal é Jogos Paradidáticos Matemáticos para Deficientes Intelectuais, ou os DIs. Sobre o nosso tema, a gente achou que foi um tema muito desafiador, querendo ou não, durante o nosso primeiro projeto, principalmente porque muitos não, todos nós ficamos com um trabalho que a gente não queria. No começo do ano, a gente podia escolher entre 3 temas durante o projeto e nenhum de nós ficamos com um dos 3. Então, querendo ou não, foi muito desafiador. Até porque muitos de nós nem se falavam direito, então foi bem desafiador. Até porque o tema mesmo já é muito difícil de achar algumas pesquisas sobre ele. Além dessa dificuldade que a gente teve, né, com o tema, a gente trabalhou bastante um com o outro nesse ano, né, e foi relativamente complicado, pensando que ninguém se falava até então, né, tipo, a gente até foi se adaptar, tudo mais, só isso, tudo. se descobrindo e indo. Oi, eu sou a Sara. Eu sou o Miguel. Eu sou a Letícia. Eu sou o Murilo Jimenez. Eu sou a Luísa. Eu sou o Arthur. Nós somos do 9º B, grupo 5. Falamos sobre astronomia com recorte em exoplanetas. Eu achei bem difícil, porque é um tema meio novo, assim, e a gente teve muita dificuldade para achar informação nova, porque todos os sites, artigos que a gente estava pesquisando, era muito mais do mesmo, era tudo muito a mesma coisa, assim. Aí foi bem difícil trabalhar com esse tema. É muito difícil também para achar uma proposta de intervenção, né, por conta de ser um assunto que não é muito falado, e é difícil achar especialistas nesse tema. Cara, na verdade, o grupo nem se organizou direito, né? Foi muito em cima da hora, muito corrida, a gente foi tentar fazer tudo de última hora, não deu certo, a apresentação não ficou legal, ficou tudo estranho, todo mundo gaguejando, ninguém sabendo o que falar, e aí ficou parecendo que ficou todo mundo perdido, ficou sem nexo, sabe? Aí, tipo, tinha a gente que estava fazendo, se preparou um pouco mais, e aí ficou uma pessoa sabendo um pouco mais, e aí ficou o resto muito perdido, aí ficou parecendo que um sabia muito mais e o outro não sabia nada, entendeu? Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou o Alisson. Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou o Léo. Oi, eu sou a Gabi. Oi, eu sou o Alan. A gente é o grupo 5 do 9º ano A, e no início do ano o professor Claudinei nos encarregou do tema Biotecnologia para um Futuro Mais Sustentável, e nós decidimos dar um enfoque às mudanças ambientais relacionadas à indústria têxtil. E, nós juntamos tudo isso e fizemos o tema Biotecnologia na Indústria Têxtil para um Futuro Mais Sustentável como o foco principal do nosso trabalho. A gente escolheu, que a proposta do Claudinei era fazer um infográfico. O nosso infográfico a gente fez mais focado na indústria e nos desperdícios da indústria têxtil. A gente tinha acabado de entrar no 9º ano e foi muita coisa nova, porque a gente não estava acostumado com essa rotina, né? Google acadêmico, ficar lendo artigos científicos, isso tudo foi um processo difícil, assim, pra gente no primeiro momento, mas ao longo do ano a gente conseguiu evoluir bem, né? Começar a entender mais alguns conceitos. E outra coisa que foi desafiadora pra gente foi o tema em si, porque a maioria dos grupos ficaram com um tema mais, não simples, um pouco mais diretos, tipo transgênicos, Guerra Fria 2.0, coisas mais diretas. E o nosso era uma coisa muito aberta e difícil de ser trabalhada dentro do ambiente escolar. Aí a gente continuou nas pesquisas até definir uma proposta de intervenção. Meu nome é Márcia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Sofia Páscoa. Eu sou o Pedro Camargo. E eu sou o Vinícius. Nós somos do grupo 6, do 9º ano B, e a gente está com o tema Guerra Fria 2.0. Nosso tema, ele é muito abrangente, relativamente atual, e ele relaciona, ele trata sobre a relação comercial entre os Estados Unidos e a China. Inicialmente, a gente teve muitas dificuldades com organização, entrega de trabalhos, organização do que a gente precisava pesquisar, dificuldade com os artigos, que foi o nosso primeiro contato com artigos científicos, a leitura, as coisas, a produção, comunicação do grupo. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de tudo isso para vocês. O primeiro produto do nosso trabalho foi o infográfico sobre a biotecnologia, que foi o foco do nosso primeiro trimestre. E no nosso primeiro infográfico, o produto final do primeiro trabalho assim, do infográfico, não foi tão satisfatório quanto os dos outros, porque a gente esqueceu muita informação, porque estava todo mundo muito tenso, aquela pressa, tentando entender o que estava acontecendo, então meio que a gente se perdeu muito
E acabou que a gente fez um trabalho, um infográfico que não tinha dados numéricos, não tinha gráfico. Porém, a nossa apresentação não teve muitos problemas, os professores não apontaram muitas coisas. Então, foi um trabalho que a gente, mais o grupo, viu muito defeito por conta de faltar informações. No primeiro trimestre, né, que a gente teve que fazer um infográfico, nós tivemos que aprender a pesquisar com o Google Acadêmico, que foi uma ferramenta que a gente usou o ano inteiro. E assim, a gente teve que aprender a ler artigo, a buscar pesquisas, e até às vezes a gente encontrava em outra língua, então a gente tinha que se virar para poder entender e trazer informações relevantes. E teve um problema que foi achar, experimentos sobre o que a gente estava falando. No primeiro trimestre, a gente focou na biotecnologia e nos transgênicos também, mais especificamente. E a gente teve uma dificuldade, assim, bem grande em achar esses experimentos que provassem o que a gente queria falar, que provassem os pontos negativos, os pontos positivos. Então, essa foi a parte mais difícil da pesquisa, pelo menos para o nosso grupo, assim. Durante as pesquisas do nosso grupo, a gente achou dois experimentos dentro da terapia gênica e dos alimentos transgênicos que foram, assim, experimentos essenciais para a tese do nosso grupo, que foi o experimento em que, na terapia gênica, eles conseguiram fazer com que uma garotinha sobrevivesse a mais de 6 meses de vida, com mais de 6 meses de vida, porque ela tinha uma doença autoimune que impedia ela de sobreviver durante um período de tempo. Então, a expectativa máxima de vida dela era de 6 meses. Só que, graças à terapia gênica, ela conseguiu sobreviver e hoje em dia ela tem 4 anos, o que é muito, levando em conta. E, sobre os alimentos transgênicos, a gente pegou um experimento com subsídios de bananeira, que era basicamente onde uma empresa de biotecnologia, ela, cultivou diversas bananeiras com as plantas transgênicas e provou que no 12º, era 13º subsídio da bananeira, teve uma variação muito maior do que o que era indicado de ter. Então, ela provou que, caso não houvesse a atenção devida nos produtos dos alimentos transgênicos, eles poderiam sim se tornar maléficos. Bem, no primeiro trimestre, surgiu o nosso primeiro produto, que era produzir um infográfico. Eu mal sabia o que era um infográfico. E assim, nesse infográfico, tinha que ter elementos visuais, como gráficos, pequenos textos. E assim, a gente foi caçar esses dados para ter nesses gráficos, dados quantitativos, dados numéricos. E aí que veio um dos principais problemas na hora de pesquisar as informações, porque a gente não encontrou dado quantitativo nenhum relacionado à paródia. A gente usou o Google Acadêmico para tentar pesquisar artigos, mas a gente não encontrou nada. A gente encontrou, acho que 1 ou 2, falando algo que a gente já tinha encontrado em outros sites escolares. Então, a gente teve que dar o nosso jeito. Como a gente acabou não encontrando muitos dados numéricos no Google Acadêmico, a gente teve que procurar. A gente teve que fazer o nosso gráfico de numérico baseado nas visualizações das paródias mais famosas. Então, a gente acabou usando a do Whindersson Nunes. Muitos vídeos do Parafanhado. Aí a gente também acabou decidindo ir para um pouco na parte das sketches, que era uma opção que a gente tinha, para conseguir mais dados numéricos também. Até então, a produção do infográfico, ela não se baseava muito como ia ser a proposta de intervenção. No meio do caminho, a gente acabou mudando. A gente foi, no começo, nesse meio de pegar as visualizações dos vídeos no YouTube, e depois a gente decidiu ir mais para o lado dos filmes, para produzir a proposta. Tanto que no infográfico tem 2 gráficos com as visualizações dos vídeos, e depois a gente até fala de um filme, que é o filme da Barbie, que tem a paródia no filme, e a gente coloca um gráfico desse próprio filme. A banca de início foi algo bem inovador, por certa parte, por conta que era algo novo, né? Porque nos anos passados a gente não tinha feito essa questão de banca e a questão de apresentação, assim, de certa forma, de infográfico e afins. Mas, de certa forma, no começo a gente conseguiu desenvolver bem a apresentação do infográfico e foi bem esclarecida as dúvidas de quem estava na plateia e os professores que estavam auxiliando também. Eles elogiaram o nosso trabalho, eles apontaram algumas sugestões de coisas para acrescentar, mas nada que fosse o enfoque do nosso trabalho, porque a gente estava trabalhando com paródias, mas nosso enfoque era as críticas mesmo. Para a construção do nosso infográfico, nós usamos a plataforma Canvas para desenvolvê-lo. Porém, não achamos um modelo pré-pronto. Então, tivemos que criar o nosso próprio com nossas próprias informações. Tivemos muita dificuldade de formatação e na formação dos textos, porém conseguimos no final, deu tudo certo.
Bom, a nossa banca de apresentação foi tudo bem no geral, mas as principais críticas que recebemos foi sobre o nosso enfoque, que estava muito confuso sobre o tema, e também sobre as pesquisas que estavam muito rasas sobre o assunto. Nossa primeira banca do projeto, a gente decidiu escolher e fixar mais no tema sobre energias nucleares e como que isso contribui como matriz energética. Para isso, a gente começou a estudar muito profundamente sobre esse assunto, começamos a ver vários tópicos, vários exemplos, várias informações sobre como podemos apresentar de forma clara, com um objetivo fixo para a gente apresentar para todos. Com isso, a gente fez uma entrevista com o professor Pedro Rodrigues, que dá aula na Universidade Federal do ABC, e ele é formado nessas matrizes energéticas em específico. E isso ajudou muito com o nosso progresso, o nosso trabalho. Foi bem difícil, né? Montar um infográfico, né? Principalmente achar dados que iam deixar nosso infográfico completo e com informações verídicas. A gente apresentou o infográfico e deu tudo certo, a gente recebeu bastantes elogios, porém, acho que a única crítica ou apontamento que teve era sobre a organização mesmo, porque de resto estava tudo bem organizado. O infográfico estava com dados muito coerentes e ele ficou bem chamativo. Além de apresentar sobre o infográfico na banca, a gente apresentou um pouco do tema e sobre conceitos que a gente ia relacionar na nossa apresentação para o pessoal entender, mas eu acho que isso ajudou bastante a gente ter um bom desenvolvimento na hora da apresentação. O feedback que a gente recebeu, tanto da apresentação quanto do infográfico, foi muito bom. A gente recebeu bastante elogios e, como a Laura disse, a única crítica foi questão de organização e questão de nervosismo, para a gente se acalmar um pouco mais na hora de falar, porque o trabalho estava muito bom. Na primeira banca, a gente fez um infográfico, só que foi bem difícil da gente achar informações para compor o infográfico, tanto que a gente nem colocou gráfico no nosso infográfico, e aí foi bem difícil da gente achar informações, principalmente para o ensino de matemática com jogos para os deficientes. Quando a gente foi apresentar o nosso infográfico, a gente tomou um baque assim mesmo, porque a gente sabia que não estava muito bom, a gente não achou que estaria tão ruim quanto a gente fez. Não era o que a gente esperava. Nem de perto era o que a gente esperava. Então, os professores, eles falaram pra gente que estava muito ruim mesmo. Não muito ruim, eles não falaram assim, obviamente, mas eles falaram que dava pra melhorar. Muito, que dava pra melhorar muito. Mas a gente tentou se organizar nos outros trimestres e foi cada um achando o seu lugar certo durante os trabalhos do grupo. A gente apresentou um infográfico que falava sobre os novos mundos, né, que seriam os exoplanetas. Tinha um gráfico lá falando sobre as classificações, uma maneira lá de encontrar exoplaneta, que era pelo telescópio James Webb, e também quando tem a zona habitável no planeta, que é quando tem água ou não tem. Quando está muito perto tem água, quando está muito longe... Não, quer dizer, quando está no meio termo tem água, quando está muito perto congela e quando está muito longe... Não, quando está muito perto... Muito perto... evapora, fica vapor. E quando está muito longe congela. Teve uma professora lá... O que ela, Carol, falou? Ela falou, eu entrei sem saber nada e saí sem saber nada. Ela, nossa, os feedbacks foram péssimos. Esculacharam a gente. Mas eu acho que esculachou com razão, a gente tinha que ter se preparado melhor mesmo. E o pior é que não faltava informação, porque como não tinha muito que a gente achar, o que a gente achou a gente conseguiu filtrar bem. Então a gente tinha muita informação, só que a gente não sabia explicar. Eu acho que foi também o primeiro trabalho muito grande assim, que a gente fez. Ninguém entendia o que era o projeto, na verdade, né? Porque vale muito ponto e tava todo mundo desleixado. Muito novo ainda. Tava todo mundo muito nervoso. E despreparado. Eu acho que a produção do infográfico foi a parte mais fácil do trabalho em si. O nosso infográfico ele ficou bom, só não ficou boa a apresentação dele. Aí no primeiro trimestre, o nosso infográfico ele foi focado nos desperdícios da indústria têxtil. Que aí foi difícil, como a Gabi falou, fazer as pesquisas do Google acadêmico e também a gente tinha que conciliar a nossa rotina com o semanário e que o semanário a gente respondia as perguntas e colocar tudo o que estava acontecendo no projeto. Durante o nosso primeiro trimestre, a gente começou com as pesquisas acadêmicas. A gente usou principalmente o Google Acadêmico para realizar as pesquisas. A gente teve bastante dificuldade com a leitura dos artigos e separar as informações importantes,
porque foi nosso primeiro contato com esse tipo de texto e são escritas muito robustas e a gente não sabia muito bem como lidar, a gente teve muita dificuldade de separar as informações relevantes das demais, então foi realmente um processo que a gente gastou muito tempo, muito desorganizado, mas que futuramente serviu como aprendizado para o grupo. Depois de um tempo, conforme a gente foi avançando nas nossas pesquisas, conforme a gente foi aprendendo, entendendo melhor a rivalidade que acontece entre os Estados Unidos e China, a gente decidiu que nosso recorte seria Guerra Fria 2.0, o contexto histórico e os impactos que isso causa no Brasil. Com o nosso recorte mais ou menos definido, a gente começou a produzir o nosso primeiro produto, que foi o infográfico. Foi um processo muito complicado e difícil, porque a gente ainda não sabia muito bem como separar as informações que a gente precisava, as informações que eram mais relevantes do que as outras, o que deixou o nosso texto muito confuso. A gente também não sabia como organizar em um infográfico, porque foi a primeira vez que a gente estava produzindo um infográfico, então a gente não sabia se a gente colocava muito texto, se a gente colocava menos, o que acabou deixando o nosso resultado final insatisfatório. Como a gente tinha dito, o nosso processo para a primeira banca foi totalmente conturbado, o que trouxe uma banca com resultados que não condiziam com o que o grupo esperava. Quando a gente apresentou, as informações estavam desconexas, estavam confusas, a gente não englobou realmente tudo que a gente queria. Nosso recorte também não estava 100% definido na época. A gente não falou de muitas coisas importantes e relevantes e a gente acabou trazendo informações muito perdidas e que realmente não faziam sentido, o que deixou muitas pessoas confusas e trouxe feedbacks, em sua maioria, negativos. No nosso segundo trimestre, a gente já pensou em várias propostas de intervenção e o que a gente achou mais viável foi passar um filme e depois fazer uma roda de conversa de acordo com as perguntas que a gente preparou e os acontecimentos do filme também. Então, a nossa intenção era que os alunos dos nonos anos tivessem um pensamento crítico sobre usar recursos do material genético para fins estéticos, para melhorar a saúde, né, e também as consequências sobre o consumo dos transgênicos. No segundo trimestre, o Claudinei, que era o nosso querido professor, ele pediu pra gente que a gente fizesse 4 propostas de intervenções e escolhesse entre elas a mais viável. E nesse processo a gente tinha que escolher também um professor, porque a proposta que a gente escolheu foi a de passar um filme, fazer uma roda de conversa. E a professora que a gente escolheu foi a Ju, professora de biologia do 9º ano e de ciências dos 8º. Ela é uma professora que, tipo assim, muito boa e ela ajudou muita gente nesse processo, porque realmente estava muito difícil de marcar data, de decidir quando que ia ser, de arrumar o auditório. E tudo isso foi muito graças a ela também. Então, é isso, fica o nosso agradecimento a ela. Sobre a proposta de intervenção, a gente fez uma tarde, que aí a gente chamou todos os alunos. Foi uma proposta obrigatória para o 9º A, que é a nossa turma. E a gente convidou outros alunos do 9º B e do 9º C. Aí a gente passou o filme, depois a gente fez uma roda de conversa, e aí a gente trouxe muitas perguntas, assim, para as pessoas começarem a pensar mais sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esses desenvolvimentos da atualidade, realmente. E as complicações futuras, as possíveis, né? Então a gente conversou bastante sobre isso, teve participação, assim... Foi uma participação bem legal, bastante gente conversou e colocou sua opinião, assim, falou tudo. A Ju também trouxe a opinião dela, a gente conversou. Então, assim, foi uma proposta bem leve, foi bem tranquila e cumpriu com todos os requisitos que a gente queria, cumpriu com os pontos que foram pedidos pra gente e acho que foi, assim, supriu todas as expectativas. O filme que a gente escolheu, ele se chama Gattaca e ele é um filme que fala sobre engenharia genética. No contexto geral do filme, as pessoas, elas estão vivendo em uma sociedade onde esse contexto da terapia gênica já é tão avançado que elas conseguem escolher como elas querem que os filhos delas sejam, elas conseguem escolher as características físicas dos filhos dela. Então, a gente trouxe esse filme para trazer essa ideia mesmo de
será que é certo esse filme? Será que é certo o que está acontecendo nesse filme? O que as pessoas estão vivendo? Será que é certo a gente escolher como que a gente quer que o nosso filho seja, que ele seja perfeito do nosso ponto de vista? No segundo trimestre, a gente teve que pensar mais em como a gente ia produzir a nossa proposta de intervenção. A gente estava um pouco sem ideias, a gente só tinha a certeza de que a gente apresentaria no Expressa, no Expresso do Parthenon, já que o nosso tema era relacionado à matéria de língua portuguesa. Mais ideias, assim, a gente teve que recorrer à professora de português, a Vivian, ao Arthur e o próprio Claudinei, para ver o que eles podiam ajudar a gente nisso. A Vivian acabou dando a ideia de apresentar no evento Expressa na sala do 6º, 8º e 9º ano. Algo também é mais se pontuar é que mais no início, que a gente estava começando a desenvolver a nossa proposta, que a gente teve diversas ideias e com o fim a gente acabou meio que fazendo uma mescla de quase que todas elas juntas. Sim. E acabou acarretando no que a gente produziu no final. Para a banca do segundo trimestre, a gente teve que fazer uma apresentação de slides para falar um pouco sobre a nossa proposta de intervenção. Basicamente, ela consistia em a gente explicar, passar um trecho, na verdade, de um filme ou alguma coisa, e explicar o que a paródia que tinha naquele trecho, para que as pessoas pudessem perceber que é mais frequente as paródias no dia a dia das pessoas, e enfim. Nisso a gente apresentaria, como a Samara falou, na sala dos 6º, 8º e 9º anos. Nos 6º e nos 8º a gente falaria sobre o filme Detona Ralph. E no do 9º ano a gente falaria sobre o filme da Barbie. Depois da banca, os professores avaliaram o nosso trabalho, elogiaram também, deram sugestões, que algumas a gente chegou a usar e outras a gente acabou substituindo por outras ideias ou acabou não precisando. Essa segunda banca já foi bem mais tranquilo, porque a gente já sabia como que era, a gente já tinha uma noção. A primeira foi muito mais nervosa, assim, todo mundo estava muito mais nervoso. O feedback foi bem parecido, né? Porque na primeira deram mais sugestões. E na segunda também. Ficou uma base de sugestões, arrumar uma coisinha ali. Mas, em geral, acho que a gente saiu bem. Sim. Bom, né? O Expressa é um evento que acontece na escola. Aconteceu no dia 28 de setembro. E durante esse evento, né, que no caso era onde a gente iria apresentar a nossa proposta de intervenção e que a gente tinha todos os planos já definidos, foi através de horários que cada grupo foi dividido, né? E através desses horários a gente passou durante as salas para apresentar nossa proposta de intervenção através dos projetores e também do compartilhamento das cenas dos filmes que a gente queria retratar, como Detona Ralph, Barbie e esses filmes desse tipo assim que contém uma maior paródia, que elas podem ser referentes a críticas ou não. Bem, como o Isaac falou, a gente separou em turnos, né? Eu e a Mari, a gente apresentou no turno da manhã e os meninos apresentaram no turno da tarde. E, enfim, a nossa proposta de intervenção era passar nas salas do 6º, 8º e 9º, fazendo intervenções curtas com trechos desses filmes. O Detona Ralph, no caso, meio que foi o Detona Ralph 2 que a gente usou, o Wi-Fi Ralph quebrando a internet, e um trecho do filme da Barbie. O do Detona Ralph a gente apresentou nos 6º e nos 8º, e o da Barbie a gente apresentou só no 9º. No turno da manhã, no turno das meninas, ocorreu um pequeno problema na sala do 9º ano que, infelizmente, a gente não conseguiu abordar o trecho da Barbie, mas no período da tarde tudo ocorreu tranquilamente. Pegando uma visão um pouco mais conclusiva em relação a como foi toda a proposta, como foi a execução dela, acho que a gente poderia dizer que foi bem executada, mesmo tendo o contraponto de ter dado um problema no da manhã, à tarde ficou tudo certo, ainda mais que a intervenção conseguiu assimilar bem tanto o tema do Expressa quanto o do projeto, cumprir o objetivo que ser algo mais para pessoas que não conheciam tanto sobre o tema, propor algo mais de reflexão sobre. Então, diria que foi bem executada a proposta. Sim, acho que a gente conseguiu trazer a mensagem que a gente queria para as pessoas e fazer elas refletirem no final, porque a gente queria fazer uma apresentação curta justamente para gerar assim uma reflexão no final, sair sem falar nada. E acho que a gente conseguiu. Após a banca do segundo trimestre, nós tínhamos que montar um slideshow que continha o nosso principal foco, nossas principais descobertas e uma apresentação falando sobre como seria a nossa proposta de intervenção. A gente passou quase 2 meses construindo esses slides
E quando chegou o dia da banca, apresentamos esses slides e foi um sucesso. Recebemos alguns feedbacks que foram cruciais para o nosso desenvolvimento da proposta de intervenção. Bom, a nossa proposta de intervenção foi dividida em 2 partes. A primeira ia ser uma aula com um professor da UFABC sobre usinas nucleares, e a segunda vai ser a exposição de uma maquete que explica um pouco melhor sobre usinas nucleares. Para fazer essa maquete, a gente queria fazer ela com o intuito de mostrar para o público como realmente funciona uma usina nuclear internamente, porque na nossa mente a gente fala, poxa, uma usina nuclear, e aí, como funciona? É nuclear, né? Bom, com essa maquete a gente podia mostrar para o público o processo de fissão, o processo que a gente usa, todos os sistemas lá. A gente separou várias aulas para ir no Maker, para a construção da maquete. A gente usou cartolina, tintas. A gente passou um grande tempo para desenvolver essa maquete. A segunda parte da nossa proposta de intervenção, que foi a aula com o professor Pedro da UFABC, formado em matriz energética, a gente, por vários motivos, não conseguimos chamar ele para vir pessoalmente na escola. Então, nós fizemos um formulário com os alunos da nossa sala para acumular as dúvidas do que a maioria das pessoas tinham, para tirar elas. Mandamos ela para o professor e ele gravou um vídeo respondendo e o vídeo foi passado em sala. Segundo trimestre, a gente teve um foco maior na nossa proposta de intervenção. A gente teve 2 ideias, um vídeo notícia ou uma sala de escape room, né? Foi uma sala tipo experience, que a gente ia apresentar coisas que estavam relacionadas à guerra, colocar em exposição coisas que estavam relacionadas à guerra. Mas como dava muito trabalho, a gente decidiu ficar só no vídeo como proposta de intervenção. E para apresentar essa proposta de intervenção e também falar um pouco mais sobre o tema, a gente montou uma apresentação de slide que foi apresentada na banca. Sobre a apresentação, a gente recebeu elogios também. O que falaram para a gente focar mais era no tema, porque o nosso foco maior foi a proposta de intervenção. E essa foi a única crítica, eu acho. As propostas de intervenção vai ser mostrada em sala, com o Claudinei. É um vídeo notícia sobre o que a população brasileira está achando esse aumento de preço por conta de guerra, aumento da gasolina, alimentos. A gente fez um jornal, né? Então, a gente interpretou os personagens. Então, eu era jornalista, a especialista, o Edu era jornalista, o Renato era um cidadão. Interpretava os cidadãos e era isso. O seminário dos professores até que esculacharam um pouco, mas nem tanto comparado com o infográfico. Também apontaram a falta de referência também. Também que faltavam algumas justificativas também nos slides. Eles falaram também que no segundo trimestre, o modo de preparação dos slides foi basicamente bem parecido com o primeiro trimestre, cheio de dificuldades também, querendo ou não. A gente colocou mais imagens também, colocou alguns gráficos, mas tipo, não quanto precisava. A gente acabou melhorando sim algumas partes, o todo, mas ainda dava para melhorar. No segundo trimestre, pelo menos, nós não deixamos nada a pender, mas de qualquer forma, por mais que nada estivesse pendendo, faltava sim alguma coisa, né, para dar aquele... Melhorou, mas podia melhorar muito mais do que a gente tinha feito. Sim. A nossa primeira proposta de intervenção foi uma roda de conversa com os donos anos. Foi 8º também, eu acho, não? Assim... o primeiro plano era esse. Esse era o primeiro plano, só que a gente, depois de algumas conversas com o Enéas e com o próprio Claudinei, acabamos percebendo que não ia dar muito certo, porque muitos de nós ainda não têm a maturidade completa para entender sobre o assunto e entender a preocupação, o tamanho que ele tem. Eles iam entender o assunto, eles iam perceber, mas tipo, depois de um tempo, com certeza eles iam deixar, esquecer e tipo, continuar tendo as mesmas atitudes. Então a gente, junto com o Enéas, pensamos em algum projeto que envolvia os pais dos alunos. De primeira veio na nossa cabeça o Ditirambo. O Ditirambo, né, a gente conversou além do Enéas com a Simone e a gente também ia conversar um pouquinho, né, sobre os participantes do Ditirambo, que além da Simone é o Nelson e o Rodrigo. E por mais que a gente tenha visto tudo sobre o Ditirambo, tudo certinho, a gente não teve a oportunidade de trabalhar com o Ditirambo por ele ser um evento com data marcada e a gente não achar um horário que desse para nós e pro Ditirambo acontecer ao mesmo tempo. Sempre acontecia alguma coisa, algo de errado. Por isso que a nossa proposta de intervenção não foi feita até agora no trimestre. Dando uma resumida no que o Ethan falou,
A gente ainda não conseguiu fazer a proposta de intervenção por diversos problemas e ocasiões inesperadas. Então a gente já tem uma data marcada, que a gente espera que finalmente seja essa data marcada, que não prolongue mais. E é isso, a gente espera que a gente finalmente consiga fazer a nossa proposta de intervenção. No Ditiramba, a gente vai falar sobre alguns jogos, como Batalha Naval, e isso vai levar a gente para o plano cartesiano e para o ensino de matemática. E também a gente vai falar sobre a inclusão das pessoas, as dificuldades no aprendizado e o processo do aprendizado das pessoas com DI na atualidade. O especialista que a gente escolheu para vir apresentar com a gente no Ditiramba foi o Enéas, que ele é formado em matemática. E ele está fazendo uma pós-graduação em inclusão. A gente vai falar com os pais para falar sobre o problema sobre essa coisa que tem muita gravidade na nossa sociedade e que isso não pode mais acontecer, que essas crianças devem ser incluídas de alguma maneira, sendo elas dando ensino para elas de outra forma, porém sempre incluindo elas na mesma sociedade em que as outras pessoas vivem. Elas têm que se sentir incluídas. Como a gente tinha mais gente no grupo, a gente começou a se preparar um pouco antes, começou a procurar sobre a proposta um pouco antes. Então a produção do semanário, ela ficou grande, ficou boa. O problema é que a gente tinha muita dúvida na proposta, porque, como eu tinha falado antes, foi uma das maiores dificuldades do grupo, achar uma proposta que encaixasse no tema com alguém. Então, assim, a gente conseguiu entrar em contato com o especialista, mas foi muito difícil entrar em contato, tanto que a gente passou por, acho que 5 casos de proposta, a gente não conseguiu, foi indo de um para o outro. E o que, no final, deixou parecendo que hoje ninguém sabia o que realmente era a proposta. Tanto que no dia do seminário, de apresentação, até a gente estava confuso, porque a gente ia querer levar ele para a escola, trazer aqui para ele dar meio que uma aula. Só que ele, de última hora, falou assim, não consigo, e a gente vai ter que fazer uma reunião até lá. E isso foi um grande problema. Foi parecendo que a gente não tinha uma proposta definida ainda. Só que eu acho que comparado com o primeiro trimestre, o segundo foi bem melhor. A professora que tinha esculachado a gente falou bem do trabalho. Falou que a gente tinha melhorado muito, que tinha coisa que melhorar, mas comparado com o primeiro a gente estava bem melhor. E eu acho que também a gente conseguiu se preparar um pouco mais. Se organizamos melhor. Sim. Ainda mais gente no grupo também, que tinha os dois. Eu e o Arthur, a gente entrou logo depois, e aí, como aumentou, acho que teve mais ideias, né, para colocar na nossa apresentação. A distribuição de falas ficou melhor na hora de apresentar. E também no segundo trimestre a gente procurou por várias as propostas, né? E uma das propostas foi que a gente foi até a USP com que o professor, a gente deu uma entrevista, a gente entrevistou um professor lá na USP e ele contou um pouco sobre a experiência dele em relação a esse tema e também sobre, ele respondeu as perguntas que a gente tinha em relação às exoplanetas. Também sobre a vida dele, né? Sobre as escolhas. se pode ser habitável ou não, a habitabilidade futura. E também deles. sobre a escolha de faculdade, essas coisas pessoais. Por que ele escolheu isso, estudar esse tema? A gente gravou um vídeo lá com um especialista. A gente gravou, o Alves editou e a gente vai apresentar na próxima aula de projeto, que é nessa sexta-feira. Então, a gente fez várias pesquisas. A gente também tinha que ver a veracidade desses artigos, dessas pesquisas. E a gente viu vários dados importantes até a gente chegar numa definição do que seria a nossa proposta de intervenção. Bom, a proposta de intervenção seria a gente aplicar o nosso tema na prática. Como a Gabi já falou, o nosso tema era biotecnologia na indústria têxtil. E a gente teve a proposta de fazer uma rodada na trivia aqui na escola, né, para conversar sobre isso. A rodada na trivia é uma roda de conversa sobre ciência que acontece aqui na escola, que tem vários temas. E o nosso tema dessa rodada na trivia foi de biotecnologia na indústria têxtil. Aí a gente apresentou para várias pessoas de vários anos, né, do ensino médio até o 9º, e a gente falou sobre os impactos da indústria têxtil e soluções nesse meio para diminuir a emissão de gases tóxicos para a atmosfera. Bom, a rodada na trivia, né, antes da gente escolher, foi passado um refinamento, porque a gente teve várias ideias, só que nenhuma foi tão concreta quanto a rodada na trivia. E além da roda de conversa que acontece na rodada da trivia,
literalmente uma trivia com 4 perguntas, com 4 alternativas, e só uma tá certa, e aí são divididos em grupos, é meio que uma competição assim. A gente escolheu a trivia principalmente porque engaja muito o público A se escolar. interessar pelo tema. Sim, porque não é um tema tão atrativo. E aí foi complicado pra gente escolher alguma coisa assim que chamasse tanta atenção quanto uma rodada na trivia. Então a gente acabou optando por esse quiz mesmo. Que também já tem as pessoas aqui que sempre vêm na trivia, então já engajou mais. E no dia da trivia a gente encontrou um desafio, né? Que foi fazer os slides, só que daí a gente usou, a gente teve a ajuda dos professores de ciências, né? O Arthur, a Amanda e a Ju. E daí no dia a gente fez os slides e eu não sei o que ocorreu lá no Canva, que apagou todos os slides e faltava pouquíssimos minutos pra gente para começar a rodada da trivia, né? Daí a gente teve que fazer tudo de novo, mas deu tudo certo. E no dia foi bastante pessoas, né? A maior parte do ensino médio, assim, que o Claudinei obrigou eles irem. Elegeu um público muito bom. Muito bom. E deu tudo certo, assim. As pessoas acertaram a maioria das perguntas, né? E a gente sentiu que nossa proposta cumpriu o objetivo dela, conscientizar sobre os impactos E da fazer fast com que as fashion. pessoas reflitam também sobre esse tema, né? Antes da proposta de intervenção, a gente teve que fazer uma banca para apresentar o seminário para os professores e para os coleguinhas. Essa segunda banca foi bem mais tranquila que a primeira, porque a gente já estava familiarizado com o tema. dia, não, além do tema, com o dia, com a banca, porque a banca, assim, também é um ambiente meio competitivo, né? Porque tem um monte de grupo e tal, e a gente fica meio pressionado, tipo, nossa, será que meu trabalho tá Todo bom? mundo tá assistindo, os professores, tipo, assim, criticando, né? Sim, eles apontam mesmo o que tá errado, o que tá bom. E às vezes deixa a gente muito nervoso, assim, nossa, será que tá tudo bem, tudo certo? E nessa segunda banca a gente ficou muito tranquilo, né? O Pedro, um dos integrantes, ele não tava no dia, a gente ficou meio assustado, assim, mas deu tudo certo. A gente fez na biblioteca essa segunda banca e deixou a gente mais tranquilo, né? Porque a biblioteca é mais... Eu acho que é um ambiente menos sério, assim, a gente fica mais tranquilo. Deixou a gente mais à vontade e a gente não recebeu feedbacks negativos, o que fez com que a gente seguisse e realizasse a proposta de intervenção, sem dúvidas. Só com algumas alterações nas perguntas. Sim, a gente teve que modificar as perguntas umas 3 vezes, reformular, porque como ninguém nunca tinha ido numa trivia do nosso grupo, aí a gente precisou reformular algumas vezes, porque a gente não sabia muito bem. Isso, pra se adequar ao padrão da trivia. Isso. Nosso segundo trimestre foi quando a gente ficou em dúvida entre nossas propostas de intervenção. E aí a gente estava em dúvida entre fazer ou um debate ou um site. Mas a gente começou a ficar mais no site, porque o debate a gente teve que correr bastante atrás. A gente teve que procurar professor, a gente teve que ver horário que todo mundo estava disponível para ir, para participar dessa proposta. Então a gente achou mais simples, mais fácil a gente fazer um site, que nele a gente poderia colocar as informações necessárias sobre a Guerra Fria 2.0. E a gente decidiu fazer o site, aí a gente montou o site, fez o design, colocou as informações. No segundo trimestre, além da proposta de intervenção, a gente também fez uma segunda banca de apresentação, que foi o seminário. Nela a gente fez um compilado, que a gente separou todas as informações que a gente reuniu sobre o conflito, que é a Guerra Fria 2.0. A gente fez uma apresentação de slides e a gente apresentou nessa banca. Em relação à primeira, essa foi muito melhor. A gente recebeu mais feedbacks positivos do professor que estava na sala. O Arthur. O Arthur, que a nossa organização tinha melhorado, a comunicação com o grupo também melhorou, ainda não era das melhores, mas já estava bem melhor que do primeiro trimestre. Então ele disse pra gente sobre o que a gente fazia mais o debate, mas como a gente não realizou o debate no final, não foi tão útil assim. Na produção do site no terceiro trimestre, a gente colocou nele o recorte, né, da nossa proposta, que teve falando um pouco em geral sobre a Guerra Fria 2.0, fala um pouco sobre a visão dos Estados Unidos, da China, um pouco sobre a visão do Brasil. O infográfico também tem livros, recomendações de livros, entrevistas que a gente fez com os professores, que não deu no debate, mas conseguimos fazer algumas entrevistas. Sobre o artigo, que era a parte final principal do nosso trabalho, né, que bem complexo, uma parte que foi realmente difícil de fazer.
foi complicado. Foi muito complicado. A gente teve que relatar sobre tudo, desde o primeiro trimestre, da formação de grupo, de realizar um infográfico, até a proposta de intervenção. Então, a gente teve que escrever sobre tudo isso, de formas assim, que a gente não tinha feito antes. A gente nunca tinha escrito um artigo antes, mas o que ajudou foi ler os artigos que a gente tinha usado como base das nossas pesquisas. Esse artigo, a parte mais difícil realmente foi por onde começar. Porque o Claudinei, ele explicou, ele falou pra gente, ele coordenou tudo que a gente tinha que fazer. Só que você vê o artigo como deve ser feito e fazer é muito diferente. Então, quando a gente teve aquele primeiro contato com o artigo, que começou a escrever, parecia que não fluía. Parecia que nada dava certo, que a gente não tinha conteúdo para fazer. Então, foi assustador. Mas deu certo. Deu certo. Com o decorrer, assim, a gente foi escrevendo, aí via que tinha coisa para colocar, aí foi ficando melhor. Todo mundo foi tentando se entrosar e explicar o que estava acontecendo lá no projeto. E, querendo ou não, a gente tentava diminuir os prazos que o Claudinei já tinha colocado para não ficar tudo muito em cima da hora, porque a nossa proposta de intervenção ela foi uma semana antes do prazo, então tinha que estar tudo bem ali dentro do tempo que a gente tinha, porque depois ainda tinha mais um tópico para fazer depois da intervenção. Então, foi difícil, mas deu certo. O que ajudou muito também a gente foi os artigos dos anos passados. Então, ajudou muito a saber como fazer os textos e tal. O projeto Fome de Quê, ele contribuiu para algumas coisas para o nosso aprendizado, como trabalhar em grupo, respeitar a opinião de todos os integrantes e como a gente ia lidar com os prazos durante o ano inteiro, porque no começo do ano a gente acabou se perdendo um pouco e deu uma escorregada aí nos prazos. Depois da proposta de intervenção, não depois, né? Mas enfim, a gente tinha que produzir um trabalho escrito, um artigo sobre todo o nosso trabalho, desde o início, com a formação dos grupos, até a proposta de intervenção. E claro que não ia ser um trabalho pequeno, tinham que ter páginas contando do trabalho. Nossa, foi bem cansativo. Tanto que a entrega desse trabalho foi um dia antes de começar a semana de provas. Então, assim, nossa, foi trabalhoso. O projeto foi algo bem inovador, pelo menos para mim e para o grupo, por conta que foi algo que aumentou muito meu vocabulário sobre o conhecimento de paródia. Eu sabia até o que era uma paródia, só que não os pontos específicos e qual a importância dela, além de aumentar, né, tudo que a gente estudou, uma interação em grupo maior, melhorar os aspectos de convivência, enfim, foi isso que auxiliou muita gente. Sim, eu acho que o projeto, esse trabalho, assim, me surpreendeu, porque eu não estava com expectativa nenhuma, tinha ficado revoltada pelo tema, porque eu esperava pegar outro, mas, enfim, acho que a gente conseguiu produzir um bom trabalho, e eu gostei, acho que me ensinou bastante. Eu diria que mais acarretou para mim, pelo menos, foi fazer um projeto desse tamanho. É algo que, claro, a gente já teve projetos durante um ano todo, mas não num nível de tantas produções, um tamanho tão grande, a gente fazendo tanta coisa, estresse algumas vezes por prazos curtos ou coisas assim. Mas acho que realmente desenvolveu a gente. Acho que é uma forma de se aproximar em relação a isso. Por fim, nós realizamos a produção de um artigo sobre o nosso trabalho no projeto Fome de Quê. O artigo tinha que ser muito bem detalhado e não tivemos muito tempo no começo do prazo de entrega para realizar. Porém, realizamos com tudo certo, com uma série de fatores e bem detalhado no final. Tá bom, mas depois falo a gente de como- fala que deu errado? Não deu errado, a gente só demorou para entregar. O arquivo a gente começou a escrever ele umas 3, 4 semanas antes de entregar. A gente foi desenvolvendo bem. Não, deu um trabalhinho sim. Foi trabalhoso, mas difícil não. Ele foi mais trabalhoso porque tinha que ter muitas informações seguindo a sequência que o professor, o Claudinei, tinha passado pra gente.
que abordava tudo que a gente tinha feito no ano até aquele momento, e a gente tinha que terminar a nossa proposta de intervenção para escrever no artigo também. Isso foi mais uma dificuldade, inclusive, porque as datas estavam muito apertadas. Então a gente precisava terminar a proposta, terminar o artigo e entregar tudo até mais ou menos o dia 6 ou dia 4 de outubro, e ele passou para a gente fazer isso no final de setembro, mais ou menos. Iremos fazer ainda finalizar, na verdade, o artigo da revista, já que o Claudinei falou que a gente precisa arrumar algumas coisinhas, tipo, estender alguns textos, arrumar algumas coisas que a gente não tinha entendido sobre alguns tópicos, por fim, terminar ele mesmo. Para vocês, alunos, principalmente do 8º ano, que vão ter aula com o Claudinei sobre projeto ano que vem, vocês vão poder dar uma olhada no nosso trabalho. Escrever o artigo, assim, começamos um pouquinho meio lento, porque nenhum de nós tinha muito tempo. Aí a gente não conseguia se reunir sempre para começar a escrever bem, mas no final a gente tudo arranjou, se uniu, conseguiu se unir, fizemos tudo. Cada um fez um pouquinho, né? E aí a gente foi completando o que cada um tinha escrito. Aí Tipo, a gente ia, a pessoa fazia e a gente ia arrumando, ajeitando. pra ver se tava suficiente pra entregar pro Claudinei. Cada um se ajudava. No final ficou bem completo, ficou bom. E depois a gente teve que fazer um artigo, que é um texto bem longo e tipo diferente do que a gente está acostumado a fazer. Esse artigo a gente explicou desde o primeiro trimestre até a última proposta pelo projeto, que é o artigo, justamente a escrita do artigo. É um texto de mais ou menos umas 10 páginas sobre toda coisa científica que envolvia o nosso trabalho. Desde os princípios da biotecnologia, seus objetivos. A gente também descreveu bastante o nosso trabalho, da nossa proposta de intervenção, que a gente teve que colocar as imagens, as legendas e tal. E a gente falou sobre basicamente tudo, a gente sistematizou o nosso trabalho no artigo. Sim, o Claudinei ele colocou no SASADAPT um documento com todos os passos para a gente fazer o nosso artigo científico, que é basicamente um TCC para faculdade, né? Só que bem mais fácil, né? O nosso deu mais ou menos umas 10 páginas e tinha os tópicos: introdução, primeiro produto, desafios, metodologia, e demorou um pouquinho para escrever, porque o Claudinei tinha que ler, analisar, ver, tá faltando uma vírgula aqui, tira isso, não dá para entender nada, horrível. Aí teve que ser modificado algumas vezes, mas foi, assim, nessa reta final, eu achei que foi bem mais tranquilo o projeto, assim. Também eu já estava acostumado com os semanários e tudo que tinha que fazer. Sim. Também houve o artigo científico que a gente realizou, que nele fala um pouco sobre a nossa trajetória, sobre o ano inteiro. Para a produção do artigo, houve alguns aspectos negativos, mas também houve aspectos positivos, conforme a nossa escrita. Foi um trabalho muito bem realizado, com várias citações e também um infográfico lá no artigo científico. Porque apesar de ser um texto complicado, a gente estava familiarizado com esse tipo de escrita, uma escrita mais formal, um texto mais longo. Então foi mais complicado da gente fazer, e como a gente demorou para começar, ficou mais complicado ainda por causa do prazo de tempo para entregar. Mas apesar de todos esses problemas, no final ficou um texto aceitável. Nossa, aceitável. Aceitável é uma palavra muito ruim. Um texto bacana. Um resultado agradável. Em um geral, eu acho que o projeto foi muito importante para a nossa evolução como grupo, individual e geral também. Foi muito importante para introduzir com as nossas pesquisas de artigo científico. Nossa escrita melhorou muito, nossa leitura, nossa produção também. A gente conseguiu produzir de uma maneira mais fluida no último trimestre. Então, eu acredito que realmente foi muito importante. A gente conseguiu evoluir bem comparado ao início. Não é uma das melhores evoluções, mas, em um geral, trouxe bastante feedbacks positivos pra gente. Eu também acho que a melhora não foi só nós como grupo. Acho que também pode ajudar as pessoas que gostariam ou se interessam sobre o tema de Guerra Fria 2.0, porque, querendo ou não, está publicado na internet. O site é público, então as pessoas podem estudar lá
porque é um site bem completo. Pode acessar a Uhum. qualquer momento. Foi realmente A gente importante. também entendeu mais sobre o tema. Agora a gente pode ter uma visão crítica sobre o assunto que antes a gente não conhecia nada sobre, nem sabia que existia. Google Sites, né? O Google Sites é Guerra Fria -2. Ai, tô nervosa. Nossa, esqueci tudo, calma. Energética. Pra isso, a gente começou a Eu gostei mesmo da proposta. Ah! Olhando pra câmera, né? Tá bom, fechou. Oi, meu nome é Ethan. Vai, Murilo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tema difícil. A nossa primeira proposta de intervenção foi uma roda de conversa com os donos anos. Foi top também, eu acho, né? Assim. É, o primeiro Nada plano, não. né? Sobre o artigo, a gente deu uma... Nosso primeiro produto, que era produzir um infográfico. Eu mal sabia o que era um infográfico. Bom dia, pessoal. Não, eu já falei isso. Primeiro, quando a gente apresentou o bagulho aqui de... Ai. Não. E do feedback. Péssimo, nossa. Todo mundo um pouco... Tava todo mundo... Ninguém... Tava todo mundo muito nervoso. Então, o arquivo a gente começou a escrever ele no arquivo. Então, o arquivo a gente começou... Tudo isso vai estar na revista, o boom...